Olá! Fazendo parte desse novo pacote de aulas do Excel avançado, um tópico que eu considero muito importante também para que você possa trabalhar bem com planilhas é a modelagem dessas planilhas. Em muitas situações, por exemplo, de dúvidas que eu recebo pelo canal, de projetos que eu recebo de empresas para poder melhorar suas planilhas, está sem dúvida nenhuma a melhora das tabelas, a melhora da planilha em performance, em organização. Eu vou mostrar para vocês aqui agora nessa aula. Essa aula deve se estender um pouco, ela não é uma aula comum, ela é uma aula um pouquinho mais extensa. E nessa aula eu vou demonstrar para vocês como é importante uma modelagem correta de dados. Vamos lá. Primeiro passo, nós vamos abrir aí uma planilha. Essa planilha eu vou disponibilizar aí para você também no portal, para que você possa fazer aí o download dela e praticar. Basicamente é o demonstrativo de resultados. E neste demonstrativo de resultados eu preciso melhorar a análise para que a empresa enxergue os dados de uma forma unificada. Você vai ver aqui nessa planilha, eu vou mostrar para você já, só carregar todos os suplementos. O Power Query foi instalado aqui nessa minha cópia do Excel 2013. Se você ainda não conhece o Power Query, então é uma chance que você tem também de estudar. O Power Query faz parte dos suplementos do Excel. E esses suplementos são importantes hoje para análise de dados. Muitas das coisas que nós fazemos hoje em VBA, que fazemos com funções, já são feitas automaticamente pelo Power Query, né? Que é uma ferramenta de ETL. ETL significa Extract, Transform e Load. Ou seja, ela vai extrair informações de algum lugar, tratar e ler. E load, né, carregar na sua planilha ou no modelo de dados para que você possa manipulá-las à vontade. O Power Query é fantástico para fazer esse tratamento. E aí vem o Power Pivot, que é para você poder fazer a análise. O Power Pivot seria uma super tabela dinâmica em que você consegue fazer análises fantásticas com seus dados, fazer cubo de análise de dados. Então você consegue analisar suas informações de vários ângulos. Se você não conhece ainda, recomendo o canal dos amigos planilheiros, o canal do Laender Alves, o guru do Excel, da Karine Ribeiro. Todos eles trabalham de forma fantástica com o Power Query e com os demais suplementos aí do Excel. Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu balancete. Esse balancete ele precisa ser ajustado. Eu recebi esse balancete de uma empresa para poder fazer aí a melhoria dos processos. Ele está abrindo aqui o balancete, meu antivírus está verificando se ele não tem nenhum problema de segurança e já vai retornar aí para a minha planilha. Antes de falarmos sobre esse balancete, deixe-me mostrar para você como ficou o resultado final desta análise, deste tratamento. Eu vou abrir e vou abrir aqui o balancete para ajustar, que é o ajustado, é isso aí. O balancete ajustado vai demonstrar, vai trazer todos os resultados de uma forma simplificada. Então, o meu usuário, né, que me contratou, ele tem aqui as informações por trimestres, a média segundo os critérios aí de análise dele. Eu posso usar a estrutura de tópicos para fazer a junção das informações para compor o trimestre. E essas informações são todas trazidas com base em fórmulas. Só que para que eu consiga chegar nesse nível de detalhamento do painel, é necessário trabalhar com a planilha principal. A planilha que nós vamos trazer aí, que nós vamos montar. Pois bem, a primeira coisa que analisamos quando olhamos essa planilha é que eu preciso trazer as informações por mês. Mas, se nós notarmos o mês 1, que seria janeiro, eu tenho aqui uma planilha dentro da minha pasta de trabalho separada por mês. Quando você vai normalmente prestar um serviço para alguém, se você é um consultor, ou se você trabalha numa empresa, normalmente o usuário acha que separar as planilhas dessa forma facilita a análise de dados. Ele não está muito correto. Por quê? Porque dá um trabalho danado depois juntar essas informações para que eu possa tratá-las de forma adequada. Eu poderia converter todas essas minhas planilhas em tabelas e importá-las no Power Query e no Power Query fazer aí as análises. Fazer análise não, fazer o ETL e devolver para a minha planilha na forma que eu quisesse. Mas, como nós não temos aí, não é objetivo falar do Power Query, vamos falar então das funções do próprio Excel. Então, para que eu conseguisse conciliar todas essas informações, eu teria que unificar essas planilhas. E, a não ser que você programe muito bem em VBA, você não conseguiria fazer uma rotina que junte todas essas planilhas de forma automática. Então, a primeira coisa que eu notaria aqui, para trazer esses resultados, é que eu preciso unificar essas planilhas em uma só.
Vamos abrir aqui uma nova planilha, vou pressionar Shift F11, e em Shift F11 eu vou colocar aqui unificado. O grande segredo para que você possa fazer uma modelagem correta de dados é, ao invés de trabalhar com planilhas segmentadas, juntar todas essas planilhas numa única planilha em formato de tabela. Essa normatização, essa união da tabela, com todos os campos, é claro, eles têm que estar na mesma posição, vai facilitar bastante o trabalho e você vai ver como. Primeiro passo, observe. Janeiro de 2016, vou selecionar todos os dados, eu pressionei Ctrl asterisco, vou copiar e aqui em notificado vou colar a partir da coluna B. Tá, Alessandro, você colou a partir da coluna B por quê? Porque é essencial que você identifique aqui qual é a referência dos seus dados. Porque senão, quando eu juntar todas as minhas planilhas, note que o mês está identificado apenas na aba da minha planilha. Ele não está identificado nos dados. Então, se nós analisarmos aqui as informações, não vamos ver a informação do mês. Então, se eu juntasse tudo isso de uma única vez, na hora de analisar eu teria sérios problemas, justamente porque eu não conseguiria identificar as datas corretamente. Então, ao jogar aqui na planilha unificada, nós vamos colocar aqui a referência dele como 01. Vamos colocar como 01 underline 2016 ou 01/2016. Eu vou colocar aqui como texto, então 01/2016. Vou copiar essa informação e vou colar até o final. Prontinho. Então a minha referência de janeiro já está colada. Agora eu preciso fazer a unificação de todas as minhas planilhas. Se eu vier aqui no mês 2, pressionar Ctrl asterisco e copiar, eu posso vir aqui em unificado, colar. Como todos os campos eu tenho a certeza que estão na mesma posição, eu já removo a coluna. E agora vou adicionar uma nova ferramenta, uma nova referência, que é a 2 de 2016. Então, para que você não fique assistindo a fazer isso em todas as planilhas, eu vou fazer um corte nessa gravação para que eu possa unificar para vocês. Nós vamos continuar essa explicação já já. Muito bem, fiz a unificação dos dados, então agora, se eu ajustar aqui as colunas, a largura delas, veremos do mês de janeiro de 2016 até o mês de dezembro de 2016, já na mesma tabela. Muito bem, não perca tempo com o seu banco de dados selecionando todas as colunas, pintando as bordas, porque isso faz com que você consuma recursos da planilha que são essenciais. Os seus dados, eles não precisam dessa formatação para que você possa trabalhar com ele. Se nós vamos fazer análise dos dados em outra planilha, então poupe recursos do seu Excel, utilizando realmente aquilo que você efetivamente vai precisar. Das outras planilhas, eu posso tranquilamente agora escolher aqui do mês de janeiro até o mês de dezembro. Eu cliquei na primeira, segurei o Shift e ao clicar na última, você percebeu que ele adicionou todas, ele agrupou todas, botão direito e excluir. Com isso, eu vou excluir todas as minhas planilhas, ficando com apenas uma planilha unificada. A grande vantagem de trabalhar com essa planilha unificada é que podemos trabalhar com duas formas diferentes. A primeira é adicionando uma tabela, particularmente eu não gosto muito da tabela. Para adicionar uma tabela, você clica em qualquer célula, entra em inserir, clica em tabela e podemos dar um OK. Podemos dar um nome para a nossa tabela, por exemplo, banco de dados completo. Perfeito. A tabela ela é útil quando você vai incluir, por exemplo, novas linhas. Se eu chegar aqui no final, digitar 12/2016 e der um Enter, você vai ver que ele vai inserir uma nova linha automaticamente. Nesse caso, como é texto, eu precisaria colocar o apóstrofo antes. Então, se eu tivesse fórmulas, ele já copiaria todas as fórmulas e já faria toda a minha formatação de forma automática. Mas, quando nós copiamos e colamos os dados, pode ser que essa tabela não seja atualizada automaticamente. Vamos fazer um teste. Eu tive alguns problemas uma vez com uma tabela, não lembro exatamente as circunstâncias, mas aqui agora ela reconheceu. Mas eu já tive problemas em que as tabelas não foram atualizadas automaticamente. Eu não sei porque, se era a versão do Excel era muito antiga, eu não me recordo de verdade. Então, por isso eu nunca me habituei a criar e a utilizar as tabelas. Pois bem, agora o que nós vamos fazer é dar um nome. Eu vou remover essa tabela porque nós não vamos trabalhar com ela. Inserir, eu vou pedir aqui para que nas ferramentas de tabela ele converta tudo isso em intervalo. Vou dar um sim.
a minha tabela, então, agora deixou de ser tabela e passou a ser um intervalo de datas normais. Vou remover esse preenchimento, não tenho interesse em colocar esse preenchimento. Lembra que eu falei de formatação? Então, eu vou deixar esse preenchimento aqui sem preenchimento. Perfeito. Então, meu banco de dados ele está praticamente pronto. Se eu selecionar aqui, vou colocar aqui como referência, né? Deixa eu selecionar todos os dados e colocar a fonte como automático também, porque ele sumiu com a minha palavra referência. Agora, o que eu posso fazer? Como isso é uma tabela, na verdade é um grande conjunto de registros, uma tabela de dados que nós vamos manipular com as nossas fórmulas, o próximo passo que eu faria seria selecionar toda essa tabela e dar um nome para ela. Se entrarmos em fórmula e clicarmos sobre definir nome, a caixa de definição de nome vai ser exibida. Então eu vou chamar isso aqui de banco de dados. Normalmente, quando você vai escrever mais de uma palavra junta, dê preferência para escrever sempre a primeira letra em maiúscula para facilitar a leitura de quem está manipulando a sua planilha. Este meu nome, ele vai funcionar para toda a minha pasta de trabalho. Eu posso até colocar um comentário aqui, vamos lá, banco de dados que será utilizado na montagem da DRE completa. Lembre-se que quanto mais informações você passar para o seu usuário, menos dor de cabeça você vai ter quando ele estiver manipulando aí a sua planilha. Então agora aqui, opa, eu dei um OK sem querer, eu vou editar aqui essa minha banco de dados. Nós não vamos usar a faixa de células que ele identificou automaticamente. Nós vamos usar uma função aqui dinâmica, nós vamos criar uma faixa de células dinâmica, para que toda vez que eu adicionar novos dados, automaticamente a minha lista cresça. Então, isso vai ser feito com a função desloc. Então, igual desloc, abro parênteses, vamos lá. Eu gostaria que a minha função desloc, a partir da minha célula A1, ponto e vírgula, não deslocasse nenhuma linha para baixo ou para cima, ponto e vírgula. Não deslocasse nenhuma coluna para a direita ou para a esquerda, zero. Você viu isso no curso avançado, ponto e vírgula. Agora, quantas linhas tem essa minha tabela? Conte.valores, abro parênteses, e vou selecionar a coluna A inteira. Por que isso? Porque eu quero que a altura, né, a quantidade de linhas da minha tabela, seja dada pelo número de linhas que tem dados preenchidos na coluna A. Ponto e vírgula. Como eu quero que a minha tabela seja dinâmica, se eu inserir uma nova coluna, eu quero que ela também fique dinâmica. Então, vamos lá, conte.valores, vou abrir parênteses e vou indicar a linha 1. Então, toda vez que eu adicionar uma coluna nova e colocar um título nela, ele vai ser incrementado aqui na minha tabela. Fecho parênteses da função contevalores, fecho parênteses da função desloc e pressiono a tecla OK. O meu banco de dados, então, aqui ele está pronto. Deixe-me remover este aqui, excluir a referência e excluir o saldo também, para que eu possa recriar isso depois para vocês. Então, meu banco de dados já está pronto. Vou fechar. Se nós entrarmos aqui no resultado e eu pedir aqui a contagem de números desta minha faixa chamada de banco de dados, ele vai me dizer que você tem 72.424 números. Outra vantagem é que eu posso adicionar uma nova linha, vou copiar essa mesma linha para baixo, vamos colocar aqui mais algumas, né, porque uma só não vai dar, vir até aqui, e agora, se eu contar a quantidade de números de banco de dados, você vai ver que essa quantidade de números aumentou, justamente porque eu aumentei o número de linhas, tudo de forma automática, sem que você tenha que intervir. Eu uso muito essas faixas dinâmicas porque isso facilita a manutenção posterior das suas fórmulas. Você não vai precisar ficar recriando fórmulas à medida que a sua base de dados vai alterando. Legal. Então, unificado, eu vou eliminar todas essas minhas linhas aqui a mais que eu criei. Então, perdas de sinistro vai ficar uma linha só. Prontinho. Agora, demos um nome para todas as nossas colunas. Quando eu quero falar em resultados, eu preciso, se eu quiser somar todas as mensalidades sociais do mês 1 desta conta, qual é a função do Excel que vem assim primeiro na sua mente? A função soma CES. Soma CES no plural. Por quê? Porque eu tenho mais de um critério para realizar a somatória. A função soma CES, ela vai precisar então de vários argumentos para que eu possa trabalhar. O primeiro é o mês. Então eu tenho que vir aqui em unificado, escolher a minha coluna de referência, veja só, eu escolhi a coluna inteira
E agora aliás, eu não vou escolher a coluna inteira, isso dá um problema muito sério. Se você colocar um número diferente de linhas das suas faixas de células, então você pode ter um sério problema. O que eu vou fazer é selecionar apenas as células que têm os dados, vou definir o nome para ela, que vai se chamar de referências. Só que as referências também vão fazer parte aqui de uma função desloque. Ela também vai ser dinâmica, como foi aquela da nossa matriz. Então, desloque a partir da primeira célula, ponto e vírgula. Nenhuma linha para baixo ou para cima, ponto e vírgula. Nenhuma coluna para a direita ou para a esquerda, ponto e vírgula. Conte ponto valores, abro parênteses e vou selecionar a coluna de referência inteira. Ponto e vírgula 1, porque a minha matriz tem uma única coluna. Nesse caso, você percebeu a verbalização que eu estou fazendo conforme estou escrevendo a minha fórmula? O ideal é que você também faça essa verbalização, para que você possa fixar o conteúdo, fixar cada contínua, cada rotina. Se você notou, eu não tenho aquela caixa de contexto embaixo da função desloque que me diz o que é cada argumento. Eu preciso saber de memória. E para saber de memória, você precisa escrever, praticar. Por isso que sai dessa forma unificada, dessa forma simples, a nossa a fórmula. Quando eu der um OK, então vamos criar já uma fórmula de referência. Então, as minhas referências que eu vou usar lá na minha operação de soma já tem nome. Outro detalhe, além da referência, eu também preciso de um separador para as contas. Então, eu venho aqui em unificado. Lembre-se que todo esse trabalho que nós estamos tendo agora, nós vamos economizar no futuro, quando fizermos o tratamento dessas informações. Se eu não me engano, a conta ela está aqui deixa eu ver aqui, para conta, é isso mesmo, é a coluna C. Então nós vamos dar um nome aqui para ela também. Vamos selecionar a coluna C, ou nem precisa, definir nome. A minha coluna vai se chamar contas, contábeis, e ela vai ser dada através da função desloque. Abro parênteses, a partir dessa primeira célula, ponto e vírgula. Quantas linhas? Nenhuma linha para cima ou para baixo, ponto e vírgula. Nenhuma coluna para a direita ou para a esquerda, ponto e vírgula. Conte ponto valores. Abro parênteses e vou selecionar a coluna inteira C. Tome cuidado porque se houver valores em branco nessas colunas, vai afetar o tamanho da sua matriz e a sua operação vai ficar completamente errada. Então verifique os seus dados. Essa é outra dica que eu passo para vocês também. Façam pequenas auditorias no trabalho que você está fazendo de desenvolvimento das planilhas para que esse tipo de situação não ocorra. É muito fácil você errar quando você não pensa nisso. Então, inclusive já errei várias vezes. Ponto e vírgula, 1, minha matriz tem apenas uma coluna, vou dar um Enter, já criamos duas colunas. Para saber se eu tenho aqui algum dado em branco, o que eu posso fazer é clicar em Placonta e pedir para que ele classifique aqui pelas informações em ordem crescente. Você viu que ele não deixou nenhuma célula em branco aqui no começo. Se eu classificar em ordem decrescente, você vai ver que não tem nenhuma célula em branco. Ou seja, as minhas referências estão, o meu plano de contas está completo. Eu tenho todos os valores. Eu poderia também usar aquela função contar ponto vazio para saber. Perceba que existem muitas opções, muitas formas diferentes que você pode fazer para poder manipular e organizar os seus dados. Legal, então vamos lá. Vou salvar essa planilha, né? Esse é outro detalhe importante. Salve o seu trabalho conforme você vai desenvolvendo. É muito comum acontecer de dar um erro aí na sua máquina, por exemplo, e você acabar perdendo uma informação porque não salvou. Apesar da autorrecuperação fazer isso a cada 10 minutos, o ideal é que você tenha controle daquilo que está fazendo. Deixa eu ver quanto tempo que eu já tenho de gravação. 11 minutos, então nós já tínhamos mais 7, essa aula já está com 20 minutos. Vou gravar mais um pouquinho, vou fazer uma pausa para que eu também não perca esse meu vídeo. Já aconteceu de eu perdê-lo diversas vezes. Pronto, então nós já fizemos aqui para a conta, então nós já colocamos nome para eles, para a referência, e agora, qual é o outro item que eu preciso? Se eu já tenho conta e referência, eu preciso saber se eu quero somar os débitos e os créditos. Aqui nessa minha planilha, perceba que não tenho nenhuma informação a respeito de débitos e créditos. Então, nesse caso, você vai ter que propor, ou você vai ter que ligar para o seu cliente e perguntar que tipo de informação que ele quer. Se aqui eu quero só o resultado, e subentende-se que eu quero pegar aqui o que for débito e o que for crédito e fazer a diferenciação entre eles. Eu vou pegar primeiro tudo que eu recebi,
depois eu vou extrair tudo que eu paguei para poder ter aí o meu resultado. Como nós vamos fazer isso? Vamos precisar também da nossa coluna de valor. Então, se nós analisarmos aqui, eu tenho uma coluna chamada saldo. Se o movimento foi de débito ou foi de crédito, não importa. Eu tenho aqui o resultado, o saldo, e é esse movimento aqui que eu preciso ver. E nesse movimento aqui você vai ver que nós temos aqui os débitos e os créditos, o tipo de movimentação. Que é, deixa eu ver aqui, anterior, deixa eu ver se é esse aqui, classificação decrescente, não, estão todos iguais. Aqui existem alguns em branco. Percebam então que nesse caso eu não tenho uma identificação. Vamos ver se tem uma coluna completa aqui com os débitos e os créditos. Vamos ver aqui. Eu tenho valores também que não se aplicam nesses casos, eu tenho apenas a composição de um saldo. Então, nesse caso, eu não conseguiria fazer agrupamento de débitos e créditos, porque eu tenho aqui informações que estão faltando. Eu até tenho aqui essas informações aqui do lado. Então, vamos fazer o seguinte, técnica para que você possa rapidamente preencher os dados. Digamos que eu recebi essa planilha do meu cliente completa, tá? O que eu vou fazer vai ser aí como uma dica complementar. Nunca mexam nos dados do seu cliente sem ele ter ciência disso, hein? Tome muito cuidado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos esses meus dados que vão aqui da última coluna. Ó, perceba que eu também tenho saldo aqui em branco. Isso aqui vai ser entendido como zero, não tem problema. Vamos lá para o final, na linha 6.205, é isso aí. E agora o que nós vamos fazer? Eu vou selecionar daqui até a primeira linha lá da minha planilha. Perfeito. Existe um seletor de células especiais no Excel que é dado através da função F5. Se eu pressionar F5 e pedir para que ele selecione as células especiais, eu vou pedir para que ele selecione todas as células que estão em branco. Vou dar um OK, e aí ele está dizendo que não tem nenhum em branco, então tem conteúdo, é isso mesmo, ó, tem um espaço aqui nessas minhas células. Vou tratar essa informação. Perceba como tudo isso afeta a minha análise posteriormente. Lá pelo Power Query, você consegue fazer esse tratamento. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos esses dados e vou pedir para que ele substitua um espaço por nada. Assim que eu substituir tudo, veja que ele fez 290 substituições. Se eu analisar então agora a minha célula, eu acredito que eu não tenha mais nenhum problema. Vamos selecionar todas elas novamente. Esse tipo de análise você vai encontrar muito no dia a dia. Veja como agora ele já ficou mais, está demorando um pouco mais para subir até o início lá das minhas linhas. Eu poderia clicar e subir com o mouse, mas como eu não curto muito usar o mouse, eu prefiro fazer isso manualmente. F5, especial, em branco, e eu vou dar um OK. Olha que bacana. Agora, ele selecionou apenas as células em branco da minha matriz. E essa célula em branco, ela é a minha célula ativa. O que eu vou fazer? Sinal de igual, vou trazer o meu cursor aqui para o lado, que eu tenho certeza que essa coluna inteira está preenchida e é tudo débito. E ao invés de dar um Enter, eu vou dar Ctrl Enter. Se você notou, todas as células em branco agora foram preenchidas com o valor que eu queria. Então, todas elas agora possuem um valor. Se nós usarmos aqui o Ctrl setinha para baixo, vamos chegar na última célula, e se nós fizermos isso para cima, nós vamos ter também a mesma coisa. O saldo está aqui, perceba que o movimento de débito e crédito está aqui também, é uma cópia, então eu vou fazer isso de novo para que você possa aprender. Seleciono tudo, vou trocar tudo que for uma barrinha de espaço por nada. Substituo tudo, veja que ele fez 684 substituições agora. Vou selecionar agora todas as minhas células de baixo para cima, para que ele possa... Vou usar agora o método tradicional com o mouse, que é mais rápido. Shift. Agora vou pressionar F5 e vou pedir, através do comando especial, eu vou selecionar as células que estão em branco. Vou dar um OK. Demora um pouquinho, mas elas foram selecionadas. Sinal de igual, vou clicar na célula do meu lado e vou pressionar Ctrl Enter. Com isso, eu tenho agora todo o movimento de débito e crédito completo. O mesmo vai acontecer para os saldos. Ó. Aqui está vazio, então eu vou colocar um zero. Se nós selecionarmos aqui, vamos ver se ele consegue marcar as células que estão em branco. Especial, células em branco, vou dar um OK. Vamos ver se ele conseguiu. Sim, digito 0,
e pressiono Ctrl Enter. Eu não tenho então mais nenhuma célula aqui dos meus dados vazias. Vou salvar. Então perceba que nós já estamos aí com a nossa planilha andamento. Tudo que eu estou fazendo aqui no Excel pode ser feito pelo Power Query. E a grande vantagem é que lá no Power Query você faz uma vez, ele guarda as ações que você fez e você pode reaplicar. Seria o equivalente aí a uma macro, mais uma macro lá do Power Query. Ctrl B novamente, salvei a planilha, vou interromper essa aula para que eu não a perca e em instantes voltaremos aí para dar sequência a esse tratamento dos arquivos e a formatação ideal para os dados. Até já! No próximo passo, vamos dar sequência. Olhem como é importante tudo isso que nós fizemos até agora. Se você abrir uma nova planilha, nós já temos aí a possibilidade de criar uma tabela dinâmica para analisar todas as informações. Essa tabela dinâmica eu posso vir até aqui e inserir, tabela dinâmica, tabela intervalo. Como eu não sei o nome não foi uma tabela que eu utilizei, foi um intervalo e eu dei um nome para ele, então eu posso pressionar aqui a tecla F3 e dizer que eu quero o meu banco de dados. Quando eu der um OK, e pressionar aqui, eu quero entrar aqui numa planilha existente na célula 1, perfeito. Quando eu der um OK, você vai ver que uma tabela dinâmica vai ser gerada e os meus itens lá, que nós já unificamos, estão prontinhos para serem utilizados. Eu posso agora tranquilamente, veja só, escolher. Vamos pegar aqui a nossa referência, vou arrastar a referência para a área de linhas. Pronto, ele já agrupou os 12 meses do ano. Agora, eu posso escolher aqui o movimento, se o tipo é de débito ou crédito. Eu vou mudar aqui para a coluna. Perceba, crédito e débito. E o saldo, né, da minha conta, eu vou arrastar para a área de valor. Eu tenho, então, agora a possibilidade de configurar este campo. Ele é uma somatória. Vamos colocar aqui o nome de total. O formato desse número vai ser o formato monetário. Então, eu cliquei em formato. Formato monetário, moeda, vou dar um OK e vou pressionar o OK novamente. Então perceba que nós já temos aqui uma tabela dinâmica analisando todas as minhas informações. 29.476.001 é o resultado. Então perceba que eu tenho então aqui todas as minhas informações todinhas prontas. Eu poderia então fazer aí os cálculos de todos esses registros de forma rápida. Eu poderia montar um gráfico, eu poderia fazer então agora qualquer tipo de análise com os meus dados. Se nós analisarmos aqui unificado, eu ainda posso colocar por ordem de plano de conta. Então se eu quiser um desmembramento disso, eu posso vir até aqui, pegar o meu plano de conta e arrastar na área de linhas, e ele vai explodir isso já para o meu plano de contas. Plano de contas não é legal, então eu venho aqui e escolho como é que é o nome dele aqui. O nome está na Planome. Então eu venho até aqui, eu vou escolher o Planome, e aí ele já vai trazer todas as minhas contas por mês. Quer filtrar? Então eu posso trazer a referência para a área do filtro, aplicar aqui uma referência, eu quero visualizar a plena janeiro, e todos os valores já estão sendo mostrados conforme eu estipulei. Perceberam a diferença então entre esses recursos? Nós temos essa facilidade de montar uma tabela dinâmica quando os dados estão bem estruturados. Vou excluir, porque ainda nós não montamos a nossa planilha de resultados principal. A nossa planilha de resultado principal, ainda nós temos que fazer alguns ajustes. Primeiro, eu preciso somar todas as contas, né, dessa conta para as mensalidades. Vamos escolher aqui o tipo, nós vamos fazer a somatória dos créditos e depois abater os débitos. Se nós tentarmos começar a nossa fórmula soma-C, nós vamos chegar no momento em que vai dar um erro. Que erro é esse? Vamos ver se você é capaz de detectar. Soma, Cs, abro parênteses. Intervalo soma. Lembra-se do F3? Vou apertar F3, vou escolher então aqui os meus valores. Opa, Alessandro, você não deu nome para os valores. Vamos voltar lá. Unificados, saldo, e nós vamos dar nomes aqui para esses saldos. Vamos ver se eles estão completos. Estão. Então, fórmulas, gerenciador de nomes. Nós vamos criar um novo chamado de saldo. E esse saldo vai ser dado pela função desloque, abro parênteses, a partir desta célula aqui é 1, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula, conte ponto valores, abro parênteses, seleciono a coluna Q inteira, fecho parênteses, ponto e vírgula 1. Fecho parênteses novamente e dou um Enter. Nós temos a nossa coluna de saldo. Será que já dá para fazer o teste? Vamos ver. Vou fechar
Opa, falta um detalhe, falta também se é débito ou crédito. Vamos aproveitar essa tela, vamos criar um novo, débito, DC, débito ou crédito, igual, desloque, abro parênteses, a partir débito, crédito, saldo, que é essa aqui, desta célula, ponto e vírgula zero, ponto e vírgula zero, ponto e vírgula, ponto, valores, eu sei que agora está tudo preenchido, da minha coluna de saldos, ponto e vírgula 1. Ótimo. Então agora eu já tenho nome para todas as minhas faixas que eu vou precisar. Venho para os resultados e agora deve dar certo. Lembra-se do erro que eu comentei? Tente responder para mim o porquê que está dando esse erro. Igual, soma Cs, abro parênteses. Primeiro, intervalo soma. Eu quero que ele some, F3, a minha coluna de saldo. Vou dar um OK. Ponto e vírgula. Intervalo critérios. Onde está o primeiro intervalo dos meus critérios? Nós vamos começar fazendo a filtragem aqui pela conta, que está na coluna B. Então, F3, contas contábeis que sejam iguais, né, ponto e vírgula. O critério que eu quero é a célula ao lado, que está em B6. Perceba que eu não estou vendo a minha célula, mas eu acabei de selecioná-la. Ponto e vírgula. Posso dar um Enter? Se eu simplesmente der um Enter aqui, ele vai trazer um total. Mas esse total não está considerando nem o mês, né, e nem a subtração, se é um débito ou se é um crédito. Então a minha conta está incompleta. Eu quero que primeiro somar todos os créditos. Então vamos lá. F3, débito e crédito, ponto e vírgula, e eu quero que seja primeiro igual a débito. Não está pronto, ponto e vírgula, falta o mês. Eu vou dizer então que lá na minha referência, vou dar um OK, ela seja igual a a referência, ponto e vírgula, seja igual à célula C3. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. O resultado, então, deveria ser exibido. Por que ele está me apresentando este zero aqui na minha operação matemática? Sendo que eu tenho o valor para o mês de janeiro, aqui na minha planilha. Vamos aplicar o filtro aqui. Dados, filtro. Lembra das pequenas auditorias que eu comentei com você que seria necessária? Então eu venho aqui, vou filtrar tudo que é de janeiro primeiro. O resultado é essa conta, 3111.001. Eu venho até aqui na conta, conta, cadê ela? Planome, aqui. Vou selecionar aquela que é de número 3111.001. Vamos rolar a tela. Eu poderia digitar ali no filtro também, mas eu gosto de selecionar. 3111.001. Ok. Tá aí. Então, ele deveria ter mostrado. Ah, detalhe, precisa ver se é crédito. Opa, se é débito. Ah, na verdade, eu precisaria ter somado o crédito primeiro, né? Vamos ver se é isso. Então, vamos colocar aqui o C. Vou dar um Enter. Continua errado. Por quê? Se eu tenho um crédito aqui no meu movimento de saldo, se nós analisarmos aqui o movimento saldo, débito, crédito, saldo, ó, está crédito. Faço uma pausa, eu vou fazer a interrupção então dessa gravação mais um pouquinho, para que eu possa preservar aí o nosso vídeo, e na sequência eu vou responder para você por que está dando zero. Isso é um erro e é bem comum acontecer. Tome sempre cuidado e faça pequenas auditorias nas suas fórmulas, ok? Até já! E aí, descobriu qual foi o problema que nós encontramos aí na fórmula? Eu acredito que você tenha encontrado. Se você reviu todos os passos, você deve ter conferido o número da conta e encontrou. Você conferiu o crédito e encontrou. Mas o problema está nessa célula aqui do mês. Se você observar, está escrito aqui nessa minha célula mês 01. E quando eu vou utilizar a função soma Cs, eu pedi para que ele procurasse numa coluna que tem o mês no formato 1/2016. São completamente diferentes. Então é por isso que está dando erro. Aqui na minha planilha, eu preciso colocar igual a minha base de dados. Eu vou colocar 01/2016 e assim que eu der um Enter, você vai ver que a minha operação matemática vai dar certo. Se eu vier aqui agora e corrigir para 02/2016, 03/2016, as operações elas já vão dar certo. Mas eu preciso ainda tomar um certo cuidado. Veja só, 4/2016, 5/2016, 6/2016. Você pode colocar de forma automática isso com funções, você pode fazer de várias formas. Eu estou mostrando para vocês como nós faríamos isso no dia a dia.
ou como muitos fazem, mas isso pode ser melhorado. 9/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016. É muito engraçado porque muitas vezes as pessoas olham para você e falam assim, ah, eu tenho uma planilhinha lá, será que você pode me ajudar? É algo bem simples de ser feito. Se nós já somarmos o tempo dessa aula, já deve estar beirando aí uns 40 minutos que nós estamos aí trabalhando com as informações. É trabalhoso? É, mas não existe uma solução simples quando você quer dar qualidade no seu trabalho. Se você vai montar então depois um dashboard em cima desses dados, você vai ter um trabalho enorme com a qualidade visual da informação, você vai ter que extrair informações para planilhas auxiliares, e tudo isso demanda um tempo que muitas vezes o cliente não entende. Se você é um prestador de serviço e está assistindo essa aula, você sabe muito bem o que eu estou falando. Se você é uma pessoa que consome esses serviços, então já dá para ter uma ideia de como é trabalhoso poder montar uma planilha numa estrutura que seja facilmente utilizável pelo usuário. E o objetivo principal é esse, fazer com que o usuário consiga utilizar a sua planilha de forma simplificada. Mas nós não acabamos por aí ainda. A nossa fórmula, lembra que eu falei que eu queria pegar os créditos e subtrair os débitos? Pois bem, nós vamos agora copiar essa mesma função soma-C, mas antes de copiar, vamos proteger as referências dela, porque eu quero copiar essa fórmula para o lado. Então, se eu vier até aqui, eu preciso proteger B6. Se nós analisarmos B6, ele é o número da minha conta. Ele é o número que está aqui na coluna das contas. Vamos colocar aqui contas. Legal. Se eu copiar essa fórmula para o lado, ele vai trocar a minha referência. Eu não posso deixar isso acontecer. Mas ele tem que trocar para baixo o número da linha. Então nós vamos proteger aqui apenas o número da coluna. A mesma coisa com C3. Quando eu copiar isso para o lado, eu não quero que a linha mude, mas a coluna sim. Então vou proteger a linha. Vou dar um Enter. Se copiar aqui para o lado, você vai ver que o resultado agora de fevereiro, de março, de abril, de maio, de junho, já aparecem de forma automática. Olha que interessante. Então eu estou já criando, dando a facilidade para o meu usuário de criar aí uma solução. Ele vai consultar facilmente aí os seus dados. Mas como nós temos ainda que subtrair os débitos, vou selecionar tudo isto, vou copiar e olha agora aqui na minha barra de fórmulas. Vou pressionar Alt Enter e vou fazer o seguinte, eu vou subtrair e vou colar aqui embaixo. Isso que eu estou fazendo chama-se de indentar o código. Eu estou indentando a minha função para facilitar a sua leitura. Eu tenho crédito e vou subtrair os débitos. O resto é normal. Quando eu pressionar o Enter, o resultado não mudou, porque não existem débitos para essa conta. Se o resultado mudar, é porque isso aconteceu. Posso copiar essa fórmula já para todas as minhas colunas, e você vai ver que praticamente nós já terminamos o nosso exercício. Se eu copiar essa conta para baixo, você vai ver que ele vai trazer também a mesma informação. Por quê? Porque eu estou somando os créditos, estou subtraindo os débitos dos créditos e eu já protegi a minha fórmula. Então eu posso copiar, colar para baixo e você vai ver que todas essas minhas funções elas vão sendo atualizadas de forma automática. Então vou colocar aqui, vou aumentar a minha coluna. E agora, para facilitar, eu posso selecionar a linha inteira, do mês até de dezembro, copiar e colar em toda a região aqui de uma única vez. Olha só, eu não preciso me preocupar com os dados, porque eu sei que a minha fórmula está certa. Eu posso vir até aqui, posso vir até aqui nas despesas. Se a estrutura da sua planilha respeita aquela funcionalidade, as contas têm o mesmo padrão, perceba que ela já está praticamente pronta. Eu já consegui atualizar quase todos os totais. E aí, os resultados, eles vêm, as receitas operacionais. Total foi 774 mil. Quanto que esta contribuição refere-se a essa? Se eu então pegar isto e dividir por isso, eu vou ter aqui um total. Vamos aumentar aqui a nossa casa decimal, é o número. Eu vou aumentar as casas decimais, vou mudar aqui como percentual, 74%. Vamos aumentar as casas decimais também. Se eu proteger agora essa referência, colocando aqui o C4 protegido, eu posso copiar e colar as fórmulas aqui no meu resultado. Então, se eu entrar aqui em colar especial e pedir para que ele copie apenas as fórmulas, você vai ver que ele vai dar certo. Eu preciso copiar também, agora formatar aqui como percentual, aumentar,
Vamos ver se está certo isso sobre isso. Isso, legal. Primeiro, vamos ver se esse somatório realmente diz tudo isso, 1548. Não. Agora, então, tem algumas particularidades para calcular os percentuais. Serviços sindicais, eu acho que... Ah, tá. Tá certo. Se eu somar esses dois aqui... Ah, esses dois itens são itens desse, então eu não posso fazer o cálculo do percentual. Eu tenho que dividir esse percentual para cá, agora sim. Então agora se eu somar esses dois, nós vamos ter os 100% aqui na nossa faixa de células. E a mesma coisa eu copio para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. É um pouquinho trabalhoso, mas se você fez a fórmula certa a primeira vez, não há problemas de você correr o risco de errar. Está atualizado. Aqui embaixo, a fórmula é um pouquinho diferente, porque esse resultado aqui, ele é dado para esse conjunto. Então, eu vou dividir este por este. Vou ter um percentual com duas casas decimais. Vou copiar, antes eu vou proteger a minha referência, vou copiar e vou colar para baixo. Se nós analisarmos aqui essa fórmula, ele tem grandes variações aí, porque os números são positivos e negativos, mas se nós selecionarmos todos eles, o percentual aqui, a somatória é de 100%. Esse tipo de operação, não se preocupe, porque todos os valores que eu coloquei aqui nessa minha planilha são fictícios. Então, a pessoa que vai manipular essa planilha, ela vai encontrar valores bem diferenciados. Eu acho, inclusive, que nessa minha planilha unificada, vamos pedir aqui para ele selecionar as células que tenham fórmulas. Eu vou selecionar todos os dados, F5, eu vou localizar as que tenham fórmulas. Vou dar um OK aqui. Perceba que ele tem, então, fórmulas nessas minhas células. Vamos copiar tudo, Ctrl C, e eu vou colar apenas os valores. Pronto. Agora eu tenho certeza que não tem mais fórmula nenhuma, e essas colunas aqui elas podem não mais alterar. Como essas fórmulas aqui elas estão certas para esse grupo, eu preciso fazer o ajuste para esse grupo. Mas para que você não fique vendo eu fazer todo esse processo, então eu vou fazer essas fórmulas e daqui a pouquinho eu volto para mais uma parte desse nosso vídeo de treinamento. Entendeu? Se não entendeu, é a hora certa de fazer uma pausa, volte um pouquinho e reveja o conceito que a gente trabalhou até agora, tá ok? Até já! Muito bem. E você já conseguiu concluir o seu exercício? Você já baixou essa planilha e tentou montá-la? Ou você está esperando aguardar esse final de aula? Como são muitos conceitos que nós estamos abordando, são muitas dicas, então eu aconselho que você pegue um papel e anote todos os recursos importantes que você viu até agora, ou tente praticar imediatamente no momento em que você terminar esse vídeo, porque senão você vai acabar esquecendo. Isso é fato. Vamos lá, agora o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de agrupar esses itens por trimestres. Para agrupar por trimestres, é um pouquinho mais trabalhoso, porque eu vou precisar inserir aqui uma coluna. Nesse caso, informando quando é o primeiro trimestre, vou ter que colocar uma coluna aqui, informando quando é o segundo trimestre. É claro, também se o seu cliente não pediu esse tipo de alteração, então não tem por que você fazer. Muitas das solicitações, né, você não vai implementar algo que ele não tenha solicitado, porque isso pode consumir tempo precioso no seu desenvolvimento e no final o custo pode ficar alto para o seu cliente. Vamos lá, vou inserir. Opa, eu acabei excluindo. Ainda bem que inventaram o Ctrl Z. Botão direito, inserir. Aqui vai ser o quarto trimestre. Da mesma forma que nós temos aí as fórmulas simples, o resultado do semestre é a somatória dos meses anteriores. Então, igual a soma, eu vou buscar todos os valores aqui, só que no caso são os valores deste, ponto e vírgula, deste, ponto e vírgula e deste. Então, se eu der agora um Ctrl C e selecionar as células que eu quero, veja só, estou mantendo o Ctrl enquanto eu seleciono algumas células, para poder somar. Prontinho. Agora eu dou um colar especial, fórmulas. Então todas as minhas somatórias foram realizadas com sucesso. Apenas a formatação está errada, então eu vou formatar tudo isso como um número. Esse número não tem casas decimais, deixa eu ver se os outros têm. Sem casas decimais e com um separador decimal. Quando eu der um OK, o resultado já está certo.
Como todos os trimestres para frente são iguais, eu posso selecionar da primeira à última fórmula, copiar e colar no segundo trimestre. Vou editar para ver se está certo. Olha, certinho, as fórmulas estão na mesma posição, nenhuma delas foi deslocada. Então eu seleciono agora o trimestre, vou colar no terceiro trimestre e vou colar aqui no quarto trimestre. Com isso, nós temos as nossas apurações corretamente avaliadas. Mas como essa planilha ainda está um pouquinho confusa, o ideal seria que o seu cliente tivesse aí um agrupador. Então nós vamos selecionar do mês de janeiro até o primeiro trimestre, até a última coluna. Nós vamos entrar em dados e eu vou pedir para que ele agrupe essas informações. Deixa eu ver se aqui... Ah, não, eu escolhi uma coluna errada. Ao invés de selecionar até o mês do primeiro trimestre, eu vou selecionar de janeiro até o percentual do terceiro mês. E aí sim, vou agrupar, fazia tempo que eu não usava isso. Eu vou reduzir e aí eu tenho uma apuração do trimestre. Eu posso vir até aqui agora selecionar do J até a média de junho, agrupar. Posso fazer o mesmo de julho até o mês de setembro, eu vou agrupar. E por último eu posso pegar do mês de outubro até aqui a média de dezembro e vou agrupar. Com isso, nós temos os resultados dos trimestres sendo exibidos. Se você quiser também fazer para o seu cliente o agrupador das linhas, eu posso selecionar as contas. Deixe-me ver agora aqui se é assim mesmo. Eu vou selecionar aqui o grupo e mais as linhas. Se eu for reduzir, é isso mesmo. Só que eu fiz a mais também. Então agora o que nós vamos fazer? Eu vou selecionar mensalidade e título, vou agrupar, e quando eu pedir para que ele recolha, ele vai mostrar somente o título. É isso mesmo. Então vou selecionar os itens do grupo serviços sindicais, vou agrupar. Vou selecionar os itens de receitas diversas, vou agrupar. Vou selecionar os grupos de custos. O resultado não precisa. As despesas operacionais eu vou agrupar. E outras receitas também. A grande vantagem disso é que agora eu tenho esses números. Se eu clicar sobre o número 1, todos os grupos eles serão condensados, restando apenas aqui o meu resultado. Ah, ficou um grupo de contas aqui sem operações matemáticas. Vamos abrir. Ah, então aqui ele estava pintadinho aqui com uma cor diferenciada. Deixa eu ver aqui. Então nós vamos fazer a mesma fórmula. Eu posso abrir clicando no número 2 todos os itens. Vou salvar. Onde está aqui o 312, ó, eu somei aqui e o percentual não. É só fazer uma correção na fórmula do percentual. Isso. Na verdade, eu preciso tirar esse preenchimento. Agora sim, copio essa fórmula para baixo. Se eu somar todos eles, tem que dar 100%. Não deu, então nós vamos dividir, porque esta soma aqui não está somando as receitas. Vou dar um Enter. Agora sim, vamos ver esta aqui e esta aqui. As receitas operacionais. Ah, ok, então está certinho. As receitas operacionais estão usando então essa fórmula. Então eu não preciso colocar mesmo o valor aqui. Bom, perceberam então a diferença? Aqui está as nossas planilhas agrupadas. Então aquela confusão de dados que o usuário tinha anteriormente já não tem mais. Eu posso usar a estrutura de tópicos aqui para poder comprimir ou expandir os dados. Então eu posso fazer com que ele faça uma análise completa ou ele faça uma análise mais analítica dos dados ou uma análise sintética quando eu abro todos os dados. Então percebam como é importante a modelagem dos dados. E é claro, além de tudo isso, você pode ainda vir aqui na sua base de dados, fazer qualquer alteração nos registros que automaticamente os seus saldos aqui operacionais eles vão dar certo. Um exemplo prático, por exemplo, vamos pegar aqui essas contribuições assistenciais. Eu vou filtrar contribuições assistenciais, pesquisar contribuições. Legal, está aqui. Eu posso vir nos meus saldos. Perceba que eu tenho aqui valores negativos. Eu vou mudar isso aqui para 400 mil positivo. Eu vou mudar aqui para 400 mil positivo. 300 mil. 150 mil. Já deve ter dado um resultado. Se eu voltar aqui para o resultado, você vai ver que as minhas operações matemáticas, o trimestre ainda está dando negativa, porque eu preciso acertar mais. Vamos pegar aqui as contribuições
assistenciais só, tá aqui. Perfeito, vou dar um OK. Como tem bastante valor negativo, eu vou copiar esse aqui de 40 mil para todos eles. Perfeito. Eu venho aqui no resultado, e se nós analisarmos aqui a conta, vamos abrir, o cálculo está ativado, contribuições assistenciais, tá certo, porque eu tenho aqui os débitos e os créditos somados. Vamos somar aqui. Vamos ver se ele somou adequadamente. Ah, está aqui, ó. Títulos de expansão sindicais. Eu acho que ele fez caquinha. Percebam que tem alguma falha aqui nessa nossa fórmula. Ele corrigiu os valores de 40 mil para cá. Significa que a nossa matriz de células está errada. Se nós analisarmos aqui, vamos ver. Está vendo como isso é bom acontecer e fazer essas pequenas auditorias? Vamos ver quantas linhas que nós temos em cada uma dessas nossas matrizes. Igual conte ponto valores. Eu vou pegar aqui como primeiro valor as contas contábeis. Conte ponto valores da minha matriz de débito e crédito. Tem que ter o mesmo número em todas elas. Eu preciso ver quantos valores que nós temos dentro das referências. E eu preciso saber quantos valores que nós temos dentro do saldo. E também conte ponto valores das nossas banco. Vamos ver quantas linhas que nós temos no nosso banco de dados, linhas. 6.205. Então, eu vou fazer aqui uma pausa para que eu possa visualizar B7, conta 311. Eu acho que está certo. Deixa eu ver se a conta é a 311 mesmo. Pela conta. A não ser que tenha mais de uma conta com o mesmo nome. Contribuições assistenciais, elas estão alteradas. Tá certinho. Então a conta 311 também está lá em contribuições assistenciais. Ufa, pensei que tinha feito caquinha aqui nas fórmulas, está tudo certinho. Se eu voltar aqui para a nossa operação matemática e escolher agora a 3.111.001, nós temos duas contas diferentes com o mesmo nome. Ah, não, então tá certinho. Puxa vida, eu me confundi. Eu pensei que essa conta 31001 fosse a de assistenciais. Está certo, eu mexi aqui. Por isso que o saldo principal não mudou. Perceberam como é importante fazer aí essa validação dos dados? Então eu vou tirar agora esse filtro, vou salvar essa planilha, e esse balancete, bem como a matriz desses dados para que você possa praticar aí na sua casa, vão ficar disponíveis para download nos materiais desta aula. Então, a você que está acompanhando esse curso, muito obrigado. Então, somando as aulas de matrizes, somando aí a apostila que foi reformulada, essa aula de modelagem de dados, você já tem aí um incremento de algumas horas de treinamento adicionais. Eu espero que esse treinamento esteja sendo muito bem proveitoso para vocês. E se você quiser ver um conteúdo diferente que ainda não foi abordado nesse curso, deixe sua mensagem no fórum que eu vou fazer aí uma implementação especial para você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.